Este é o nosso capítulo 21, sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos, e falaremos sobre a autoridade divina de Jesus. Então, a gente acabou de sair daquela cena incrível da transfiguração, e agora, o que vem a seguir? Bom, as histórias que se seguem mergulham fundo num tema central, a autoridade de Jesus. E olha, não é só sobre poder não, é algo bem mais complexo. A gente vai ver essa autoridade em ação sobre as profecias, sobre a incredulidade, sobre o próprio destino dele e, no final, numa reviravolta total do que a gente pensa que é ser grande. Imagina a cena. Jesus, Pedro, Tiago e João estão descendo da montanha. Eles acabaram de presenciar algo assim de outro mundo, e a cabeça deles deve estar a mil, né? Tentando juntar as peças. E é claro que essa experiência toda ia levantar uma questão, uma dúvida teológica bem importante. E a pergunta que eles fazem, registrada de forma idêntica tanto em Mateus quanto em Marcos, mostra o tamanho da confusão. A tradição dizia que o profeta Elias tinha que voltar para preparar o caminho para o Messias. Então eles pensam, se Jesus é o Messias, cadê o Elias? E ter acabado de ver o próprio Elias lá no monte, isso deve ter dado um nó na cabeça deles ainda maior. E é aqui que Jesus mostra uma autoridade impressionante, a de interpretar a própria Escritura. Ele basicamente diz, olha, a profecia se cumpriu sim, só que não do jeitinho que vocês estavam esperando. E o mais interessante é ver como cada evangelho conta isso. Mateus faz questão de nos dizer de forma bem clara que os discípulos sacaram que ele estava falando de João Batista. Já o Marcos deixa a coisa um pouco mais em aberto, usando essa fala para criar uma ponte entre o sofrimento de João e o sofrimento que o próprio Filho do Homem iria passar. Ok, então a gente sai daquele momento de revelação divina lá no topo da montanha e a gente cai direto no meio do caos humano, lá embaixo. O contraste é gritante, é feito para chocar mesmo. Quando eles chegam, o cenário é de pura confusão. Tem uma multidão enorme, os mestres da lei batendo boca com os outros discípulos e, bem no meio disso tudo, um pai completamente desesperado com seu filho doente. É a imagem da fé encontrando um muro. A fala do pai é um soco no estômago, né? Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Simples assim. Os discípulos, que já tinham recebido autoridade, falharam. A situação expõe como a fé deles ainda era frágil diante de um desafio de verdade. A reação de Jesus é pesada, é forte. Dá para sentir um cansaço, uma frustração na voz dele. Não é só com a situação ali, mas parece ser com a falta de fé generalizada que ele encontrava. É quase um desabafo. E aqui a gente tem outra daquelas diferenças super interessantes entre os evangelhos. Enquanto Mateus e Lucas vão mais direto ao ponto, focando na cura, Marcos nos dá um presente. Ele abre a câmera e foca no diálogo entre Jesus e o Pai. É um dos momentos mais crus e honestos sobre fé que a gente encontra na Bíblia. Lembra que o pai chegou falando, se você pode fazer alguma coisa? Jesus pega essa dúvida no ar e joga de volta para o pai. Ele diz, como assim se podes? Tudo é possível para quem crê. Ele vira o jogo. A questão não era o poder dele, e sim a fé do homem. E a resposta do pai é de uma sinceridade que desarma. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É um reconhecimento de que fé e dúvida podem caminhar juntas. É tão real, tão humano. E esse detalhe, essa pérola, a gente só encontra em Marcos. E é diante dessa fé honesta que Jesus age, cura o menino e mostra sua autoridade definitiva. Depois desse evento público e super intenso, Jesus de novo puxa os discípulos para um canto para um ensinamento mais particular. O foco agora muda do poder dele sobre os outros para a autoridade que ele tem sobre o próprio destino, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Mas olha só que interessante a reação deles, e como cada evangelista captura uma nuance diferente. Em Mateus, a gente lê que eles ficaram super tristes. Já Marcos e Lucas, eles vão além. Eles apontam para uma incompreensão misturada com medo. Eles simplesmente não conseguiam processar a ideia de um Messias sofredor. O significado estava oculto, como diz Lucas. Essa faceta da autoridade de Jesus ainda era um completo mistério para eles. Bom, e de uma conversa super densa sobre o destino, a gente pula para uma questão bem pé no chão, impostos. Mas, como tudo com Jesus, uma situação do dia a dia vira uma oportunidade para ensinar algo muito, muito profundo sobre quem ele é. E atenção aqui, essa história da moeda na boca do peixe é exclusiva de Mateus. Só ele conta. Isso dá um peso especial para ela, não é? É uma janela única para a gente entender como Jesus se via em relação às instituições da sua época. A lógica que Jesus usa com Pedro é genial. Basicamente, os filhos do rei não pagam impostos ao próprio pai.
Ao se colocar como filho, ele está sutilmente dizendo que, como filho de Deus, ele estaria isento do imposto do templo do Pai. Mas, e aqui está o pulo do gato, para não causar problema, para não ofender, ele escolhe se submeter. E ainda faz isso de uma forma milagrosa. É autoridade e humildade andando juntas. E aí, a gente tem uma virada de roteiro daquelas. Depois de todas essas lições sobre identidade e autoridade, o foco volta para os discípulos e para uma preocupação, digamos, bem mais terrena. A ironia é gritante. Jesus acaba de dar uma aula sobre sua verdadeira identidade, escolhendo a humildade em vez da isenção, e o que os discípulos fazem com essa lição toda? O que eles estão discutindo entre si? Pois é, os 3 evangelhos sinóticos registram isso. No caminho, a conversa secreta deles não era sobre teologia ou o sofrimento do Messias, mas sobre poder. Uma disputa sobre quem ocuparia o primeiro lugar no reino que eles imaginavam. E a resposta de Jesus, ela não só corrige, ela implode o conceito de poder que eles tinham. Ele não dá um sermão, ele pega uma criança, coloca no meio deles e fala: quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Fim de papo. A verdadeira autoridade é encontrada na humildade. Então, quando a gente junta todas essas peças, um retrato incrível da autoridade de Jesus se forma. Vimos a autoridade dele para interpretar as Escrituras, para acalmar o caos da incredulidade e para ter controle soberano sobre seu próprio destino. Mas o ponto alto, o clímax de tudo, é essa completa redefinição. A verdadeira autoridade não está em dominar, mas em servir. Não é medida por status, mas pela profundidade da humildade. E é com essa provocação que a gente fica. No mundo que vive correndo atrás de poder, de influência, de reconhecimento, a ideia de que a verdadeira grandeza reside na humildade de uma criança, isso continua sendo um desafio radical, não é mesmo? E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e, se quiser, clica no card que está aparecendo para ver a playlist completa.